Querido Mestre Jesus, Divino Amigo, Benfeitor maior para as nossas vidas. Nos reunimos, Senhor, em Teu nome e pedimos que nos abençoe, Mestre, que a Tua luz, que a Tua paz sejam derramadas sobre cada um de nós. Que esta luz que nos vem do mais alto possa iluminar nossos lares, nossas famílias. Pedimos, Senhor, que a Tua presença de amor seja constante entre nós, porque contigo, Mestre, podemos ter a certeza de fazermos as melhores escolhas para as nossas vidas, de tomarmos as melhores decisões, sem nos comprometermos ainda mais, tendo conosco, Senhor, a paz permanece ao nosso lado, a luz guia os nossos passos. Por isso, Senhor, pedimos que fique sempre conosco, que os nossos benfeitores que Te representam neste mundo possam estar ao nosso lado, que nestes momentos de estudo e de reflexões que eles possam nos envolver com o carinho, com a luz, com as energias de saúde e de paz. Que nós possamos, Senhor, aprender cada vez mais, para que estes ensinamentos nos transformem em criaturas melhores, para que o conhecimento da vida espiritual possa mudar nossas atitudes neste mundo, porque é aqui que nos preparamos para o nosso futuro. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo e do aprendizado espírita. Pedimos que nos abençoe, que nos ampare, que nos livre de todo mal, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Muito bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Hoje damos início ao capítulo 10. É o nosso último estudo antes do Natal. Então, a gente inicia hoje o capítulo 10, mas ele será terminado, né? Nós faremos a sequência deste capítulo após o Ano Novo. Então, o César que faz para a gente hoje o início desse capítulo. Vamos lá. Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Esse capítulo, ele é bastante, como todos, né? Ele é imensamente rico. Vamos tentar extrair o máximo possível, né? Então, o contexto é que Gúbio e seus acompanhantes, né? Eles já estão na casa de Margarida, como nós sabemos. Eles foram admitidos com uma certa desconfiança, mas simpaticamente, né? Tendo tido autorização do Gregório. Eles tomam ciência das condições da vítima e do poderoso processo em curso para levá-la a óbito, e eles acompanham, né, no último estudo nós vimos a descrição do acompanhamento desses espíritos com a família até um culto religioso, né? E André Luiz nos descreve com bastante precisão o que acontece nesse percurso de ida, estadia e volta. Então, nesse momento, eles voltam para casa, né, e estão já de volta ao lar de Margarida.
E aí começa, então, o capítulo 10, né, diante de uma nova situação. O André, ele estranha, né, que durante todo esse tempo e com todos aqueles espíritos mal intencionados, né, e Gúbio parece não tomar atitude nenhuma, né, ele não parece atacar diretamente o problema. E dá para ver que a situação de Margarida está piorando, né, nesse momento, o André Luiz descreve a presença de um magnetizador bastante maldoso, né, impiedoso, que está trabalhando sobre seus olhos, ao ponto de provocar alucinações visuais. E ele diz: percebi a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizam as suas vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam. Isso é extremamente significativo, né? Porque nós vemos aí um processo avançado de hipnose, um controle já muito grande, né, sobre, inclusive, os órgãos físicos desta senhora. E André Luiz diz, né, que o estado dela, como a mente está aflita e destrambelhada, ela acaba causando, né, um sofrimento muito grande para o corpo. E a situação física dela piora a olhos vistos, né? Nós sabemos que a intenção é levá-la ao desencarne, então o processo está em curso. E aí nos diz André Luiz, né, ele fala da amplitude desta ação, das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substância escura, qual se estivesse doando combustível a um motor. Margarida, ainda que o desejasse, agora não conseguiria erguer-se. Compacta emissão de fluidos tóxicos misturava-se à linfa dos canais semicirculares. Então, nós vemos que é realmente um processo hipnótico e de grande amplitude, né? Esse magnetizador é um espírito especialista na manipulação destas energias, né? A gente pode se imaginar que tipo de pessoa, né, foi essa pessoa quando encarnada, que tipo de formação teve, né, tanto na vida material quanto na espiritual, para chegar no plano espiritual e estar neste tipo de serviço, né? Então, e aí ele se ataca às estruturas, né, responsáveis pelo equilíbrio. Rapidamente, por curiosidade, né, nós sabemos pelas informações, né, que esses canais semicirculares, eles estão diretamente ligados ao nosso equilíbrio físico. Localizados no ouvido interno, são os principais órgãos responsáveis pelo equilíbrio dinâmico, isto é, pela percepção dos movimentos da cabeça. Existem três canais semicirculares, o anterior, posterior e lateral, orientados em três planos diferentes do espaço. Cada canal está cheio de um líquido, né, a endolinfa. Quando a cabeça gira, o movimento do líquido desloca células sensoriais ciliadas que enviam sinais ao cérebro, né? É por aí que nós controlamos o equilíbrio do corpo físico. Então, o que o cérebro interpreta? Ele interpreta com esse movimento e com o movimento do líquido, a direção do movimento, a velocidade da rotação, mudanças de posição da cabeça, e com essas informações o cérebro ele ajusta a postura, coordena os músculos, estabiliza o olhar, mantém o corpo em equilíbrio. Então, em resumo, os canais semicirculares detectam rotações da cabeça e informam o cérebro, permitindo manter o equilíbrio e a orientação espacial. Basicamente, nós não conseguimos levantar, andar, né, fazer nada disso se não houver, né, saúde nessa estrutura. Então, quando eles funcionam mal,
surgem tontura, vertigem, náusea, perda de equilíbrio e assim por diante. Então vejamos, né? Ele está trabalhando para prostrá-la realmente, né? Para mantê-la presa ao leito, num estado de prostração cada vez maior, né? É claro que uma pessoa nesse estado, num certo ponto, ela começa a colaborar no processo, né? Desejando a morte, né? Desistindo da vida, desistindo de lutar. Então, eles estão, né, fazendo um processo que vai levando, né, àquilo que eles querem, né? Então, nós podemos aqui, né, ter uma ideia de uma certa maneira, eu chamei aqui de especialização do mal. Saldanha, nesse momento, ele dispensa alguns dos seus colaboradores, à exceção dos magnetizadores. Havia serviço em outra parte da cidade, né? Então, isso é extremamente significativo, né? Porque estes espíritos, alguns não estão sequer interessados, né? Pessoalmente, no caso, é simplesmente um trabalho, né? É um trabalho. E naquele momento, há serviço em outra parte da cidade, né? Então, ele provavelmente funcionam com, né, escalas, agenda, quem, né, está no comando de cada grupo, deve ter toda uma organização, Isso é uma empresa. uma empresa, como uma Empresa de empresa, né? obsessão. Então, Margarida, ele diz, já receberam uma carga fluídica suficiente para 30 horas de ação. Quer dizer, olha o grau de especialização, né? Eles estão conscientes de que a carga de fluidos que ela recebeu, de substância, né, vai estar agindo por umas 30 horas. Então, ele pode dispensar a maioria. Nesse momento, a casa se esvaziou-se e então, só então, Gúbio começa a aproximação com Saldanha, né, que é o responsável desse processo obsessivo. Então aí ele começa, né, entre aspas, a conhecer o adversário. E pode ver. Qual a razão da implicação de Saldanha? Ódio ao pai de Margarida, que, como juiz, 11 anos atrás, decretara uma sentença que destruiu a família de Saldanha. Saldanha desencarna e logo após vê-se na condição de acompanhar a situação aflitiva do filho, da nora e da esposa, além de uma neta recém-nascida. O filho é acusado injustamente e o juiz que o condena é o pai de Margarida. Este, visitado em sonho, contrata a neta de Saldanha, mas esta está sujeita agora aos ataques do irmão de Margarida. A dor e o sofrimento pelos quais passou mostram as razões de sua vingança. Então aí nós percebemos, né, que tem uma história por trás disso tudo, que este homem, né, esse espírito não está ali por como um dos Só lembrando, né, que quando ele conversou com o Gregório falou, né, que ele tinha um chefe ali, era alguém que tinha ódio pela família, né? verdade, né, que nós vimos, né, num capítulo anterior. Então, ele, diferentemente de alguns que talvez estivessem ali por, né, maldade, mas sem necessariamente um interesse pessoal, ele tinha uma implicação e o problema dele não era sequer diretamente com Margarida, né? Então, nós vemos que a que ponto, às vezes, a ação, né, de uma pessoa pode recair sobre outros. Ele visitava esse juiz em sonhos, ele se sentindo, né, opresso e oprimido por essas visitas espirituais do Saldanha, acaba tentando pacificar a consciência, né, dando emprego à neta, né, desse espírito, mas ainda assim ela está numa situação complicada porque está recebendo ataques, né, do irmão de Margarida.
Então, nós lendo a história, né, nós vemos que ele está realmente viveu uma situação terrível, né? Nada fácil, de grande sofrimento, porque ele viu praticamente a família toda ser destruída, né? E aí ele diz, né? Muita gente convida-me à transformação espiritual, concitando-me ao perdão estéril. Não aceito, porém, qualquer alvitre desse jaez. Meu desventurado Jorge, sob a pressão mental de Irene dilacerada e de Iracema oprimida, não resistiu e perturbou-se. Enlouquecendo no cárcere, foi transferido da cela úmida para misérrimo hospício, onde mais se assemelha a um animal encurralado. Acredita possa meu cérebro dispor de recursos para meditar em compaixão que não recebi de pessoa alguma? Enquanto esses quadros permanecerem sob meus olhos, não abrirei minha alma às sugestões religiosas. Então, ele descreve, né, toda a bancarrota da família, toda a tragédia que cerca a família, né, a situação da nora, da esposa, o desencarne, o processo de loucura, O do filho que foi condenado injustamente, filho que foi condenado injustamente. E nesse processo todo, ele não recebe nenhum tipo, né, de simpatia, de compaixão, de bondade de ninguém. E ele desencarnado, não fazia muito, né, acaba assistindo essa tragédia toda, e é óbvio que ele, né, sendo alguém que, lógico, né, que não é essa a única opção, se ele tivesse, né, recursos espirituais para resistir a isso, mas, como ele próprio disse, né, ele parecia ser alguém muito simples, que também viveu uma vida muito simples, que não teve acesso a estudo e a cultura em geral, né? Então, ele acaba mergulhando nesse processo de vingança, né? E aí ele diz, né, foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-se de minhas disposições íntimas. Necessitava de alguém de alma suficientemente endurecida para presidir a retirada técnica desta moça que ele deseja arrebatar devagarinho à existência terrestre, e louvou-me o ânimo firme. Quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos retificadores, mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a perseverar na vingança até o fim, com o mesmo ódio do princípio. Observou que eu lhe atendi à exigência e confiou-me a tarefa. Passeando colérico, olhar pelos ângulos da câmara de repouso, acentuou: todos aqui pagarão, todos. Admirado, fitei Gúbio, que se mantinha imperturbável, silencioso. Então, ele aqui deixa claro, né, que ele estava encarregado por Gregório. Isso mostra, por outro lado, a mente maquiavélica do Gregório, né, que utiliza as disposições íntimas deste homem para um propósito pessoal dele, né? Então ele combina as duas coisas e é por isso talvez que ele tenha decidido liberar André Luiz, Gúbio, né, para irem ao trabalho de resgate de Margarida, mas ele próprio diz, né, se virem, né, eu não vou intervir porque ele não teria, talvez, acho que nem moral para isso, né? Poderia usar a autoridade dele, mas ele, de certa forma, havia, né, deixado esse homem associado, esse espírito ao seu trabalho, e agora como é que ele falaria, né? Sendo uma das coisas que ele queria que ele fosse até o fim, e agora ele iria interferir, então ele deixa que Gúbio, né, haja, mas ele não faz necessariamente nada, né?
Então, nós vimos, né, que ele diz presidir a retirada técnica. Então, olha o, o tipo de linguagem, né? É um trabalho, uma especialização, é uma técnica que está sendo utilizada, e nós vemos que ele, porque tinha um ódio, né, mortal ao juiz e à família, e por toda a situação que viveu, né, ele aceita isso. Outra coisa que ele fala que é bastante assustadora, né, que é eles acreditam no processo retificador, eles acreditam que estão fazendo justiça. E também isso é compreensível, né? Quantos milhares de pessoas deixam o mundo, muitas vezes debaixo de grandes injustiças, né? Quantos crimes são cometidos que a justiça humana jamais terá conhecimento? E é claro que no plano espiritual nós temos grupos, né, que acabam se especializando nesse tipo de processo de vingança. Então, ele diz: nós temos, quase sempre nós dispomos de servidores em massa para esse tipo de trabalho. Mas não é fácil encontrar alguém, né, que decida levar o processo até o fim e que realmente tenha ódio suficiente para ir até o fim. Então, ele deixa claro, né, a sua postura. E aí o capítulo continua, né, e já entrava na segunda parte, que é a chegada, né, do médico para visitar Margarida, e logo depois do médico, a chegada de um enfermeiro espiritual que acompanha esse médico, né? Mas eu resolvi não entrar, porque de todo modo era só o começo da história e não ia dar prosseguimento, né? Então vai ficar para a Luciana, né? É, Depois de Luciano. mim, que vai entrar nessa parte, já vai pegar um pouco antes, né? Eu parei um pouco antes do que estava marcado ali, porque já entrava uma outra história, né? Que é a história do médico e do... Então, nessa primeira parte, nós temos, né, esse quadro que é descrito por André Luiz. A situação de Margarida é realmente catastrófica, né? Ela está completamente controlada por essas forças. Existe um processo especializado que está em curso, não é uma vingança só de raiva, ódio, desequilibrado e destrambelhado, é um processo altamente sofisticado, Organizado. organizado, disciplinado, né, e especializado mesmo, né? Há especialistas em cada uma das áreas ali que estão desde porteiros até magnetizadores, né? Eles têm uma equipe trabalhando, essa equipe não trabalha só ali, tem serviço em outros lugares da cidade. É E como um bombeiro, né? Eletricista, que eles vão exato, serviço para né? É fora. como um trabalho especializado, né? E é uma equipe de trabalho. Então nós vemos que é realmente uma coisa seríssima, né? Como é que você se opõe a um processo desse? Então é isso, essa primeira parte, né? Que nós vamos depois continuar na segunda parte, mas já com uma outra história, nos dá conta dessa situação, né? E é interessante que Gúbio, né, ele faz aquilo que recomendam-se nos livros de estratégia, né? Conheça o teu, entre Ele- aspas, inimigo, né? Saiba quem ele é, né? E então é o que ele está fazendo. E é uma abordagem extremamente interessante, porque ele vai tentar tirar, né, desse conhecimento o que ele precisa para socorrer essa situação que está bastante desesperadora, né? A continuar como estava, certamente que Margarida não ia demorar muitos dias para poder desencarnar, né? Então é isso. Nós finalizamos por aqui essa primeira parte, não era muito longa, né? E abrimos para comentários, questões e para o nosso bate-papo da segunda parte. Então a palavra está aberta. Luciana, depois Yuri. Boa noite. É outro capítulo super interessante, né?
Eu achei assim muito impressionante de saber que é uma organização, como vocês comentaram, não, é uma empresa, né? É como se realmente cada um ali tem uma função e, e assim, e ter uma organização e tudo aquilo usado assim em prol do mal, né? E é muito similar com o que acontece aqui, né? Tem gente que trabalha para o tráfico de drogas, para organizações que são totalmente escrupulosas e pessoas que são inteligentíssimas, né? Como esse obsessor, que usam a inteligência em prol do mal também. Tem certas coisas, né, notícias que a gente escuta, coisas que a gente ouve falar, que a gente fica pensando assim, por que essa pessoa tão inteligente assim, ao invés de utilizar a inteligência para uma coisa boa, ela está usando a inteligência para uma coisa assim tão sofisticado assim, mas para o mal, né? Então é uma coisa impressionante. Então são essas pessoas também, né, que quando elas desencarnam não vai mudar, né? Elas vão continuar fazendo a mesma coisa e vão se ocupar no mundo espiritual, vão se ocupar exatamente de coisas da mesma natureza que elas estavam fazendo enquanto encarnadas, né? Então, achei muitíssimo interessante. Obrigado, Lu. E é isso, né? Não tem nada mais organizado do que a máfia, né? E às vezes com cérebros realmente privilegiados, né? Pessoas muito competentes, capacitadas, né? Contratam gente para fazer trabalhos especializados e é impressionante como cada vez mais nós vamos vendo a similitude, né, que existe entre tudo isso e o que nós temos aqui, né? Não é para se estranhar, né, que seja tão similar, né? É, Yuri? Agora sim. Boa noite. É, uma das coisas que chama minha atenção é essa um pouco que Margarida é como inocente, não, não, como inocente direta, não, porque assim não é a vingança dele, mas a vingança pelo pai. Mas estava pensando, César, nessa você sabe, nessa ideia do New Age que carregamos com a herança da família, não sei como fala isso, heranças espirituais, como se a minha avó tem um problema e eu cargo com isso, e minha filha e tudo isso. Estou pensando que é uma questão assim, pode ser essa questão de obsessores, porque finalmente ela está carregando finalmente com a culpa do pai, ou da saúde do pai, mas é assim como que ela é como uma vítima colateral, não, do ressentimento que Saldanha tem com o pai. Então, não sei se tanto de formular a minha pergunta, mas se pode ser o que chama essa herança. Agora, a coisa também que você pode responder a essa, mas queria comentar também essa parte de como eles se creem justiceiros. É uma coisa assim muito grave, porque é como se o perigo não é fazer o mal como tal, mas o perigo é que eles acham que fazer o mal é um dever, finalmente. Aí está o verdadeiro perigo, não? Aí é muito. eh, 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 Assim, eles creem que estão restabelecendo equilíbrio, que está ajustando uma injustiça do passado, finalmente. Então, assim, achei isso impressionante, não? Para eles, fazer sofrer é essa ação de corrigir. E nós, por exemplo, nós espíritas sabemos que para nós corrigir é educar-se, não é transformar-se, mas para eles é completamente diferente. Então, muito forte. Obrigada. Obrigado, Yuri. É, nós temos que lembrar, né, que o interessado no retorno de Margarida é o Gregório. Então, a ligação entre ela e o Gregório
Ele, num certo momento, ele diz, ela também tem que pagar pelo mal que me fez. Nós não sabemos o que foi, não sabemos qual é o contexto. Ele precisa dela, mas ao mesmo tempo ele tem uma, uma pendência com ela, né? Porque ele diz, ela me fez muito mal, mas eu preciso dela, né? E ele usa este homem, né, que está interessado em destruir, né, o juiz e a família dele, como a dele foi destruída por ele, porque o Saldanha não foi vítima Direto. direta, foi a família. Então ele se propôs a servir nesse plano do Gregório para também conseguir o que ele quer, que é a destruição da família. E quer coisa mais, né, difícil, né, do que um pai ver, né, a morte da filha nessas condições, né? Como ele teve que ver a do filho. Agora, não esqueçamos que André Luiz está descrevendo, né, o que ele pode, até onde deu para ele ir, mas será mesmo que não tem alguma coisa? Será mesmo que não há nada do passado, né, que ligue também a Margarida a essa história, né? Não terá sido ela no passado aquela que, por exemplo, pode ter inspirado ou educado esse juiz? Nós não sabemos, né? Agora, se ela fosse realmente inocente, ela não estaria sendo vítima disso, né? Não que ela seja culpada, mas uma razão existe para que ela esteja nesse contexto, né? E ele está usando o Saldanha, mas quem está por trás do plano arquitetado é o Gregório. Por quê? Nós não sabemos, né? Talvez mais para frente, né? A Talvez mais para gente. frente nós venhamos a saber. Agora, ele diz, né, num certo momento, ela tem que sofrer a justiça, porque ela me fez sofrer, né? Ela me fez sofrer muito. Então, ele é uma combinação de interesses, né? Que ele não tem interesse específico na Margarida, o Saldanha, mas ele tem interesse na destruição da família, né? E o Gregório tem interesse na destruição dela, né? Então, é uma combinação de ações, né, que estão sendo articuladas para que cada um obtenha aquilo que quer, né? E eles eles não acreditam, né, que estão fazendo mal, na verdade. É como São justiceiros, né? eles são justiceiros, Ele tem uma ideia de exatamente. justiça, como eles falam. Inclusive, a gente, né, já recebeu A gente já espíritos recebeu desse tipo. espíritos na reunião mediúnica, porque eles falam que assim, eles dizem que não vem a justiça de Deus, que Deus não está protegendo, Deus não protege ninguém, e Deus não age para proteger. E eles dizem, né? Vocês veem o lado dele, mas vocês não sabem o que aconteceu conosco, Exato. né? Então é um exemplo de como as coisas estão tudo costurado, né? As ações de várias pessoas e viram um emaranhado. Tudo tá tudo enosado, né? Uma relação de um com o outro, de É porque terceiros, esses espíritos agora né, como a Giovana falou, esses justiceiros, eles começam a criar um karma também, Hum, e as né? coisas vão só E piorando, as né? coisas só vão complicando, porque Tanto, o Gúbio perguntou para ele, né? O que que te leva, né? Que razões teriam te conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão? E ele responde: o ódio, meu amigo, o ódio. Não, o que está na base de tudo, né? Desses processos obsessivos de grande escala, como a gente está podendo estudar nesse capítulo aqui, né? Nesse livro, na verdade, é, é o ódio, né? São as relações, um fez mal para o outro e o perdão não, o perdão é algo muito difícil. Então, isso, por isso que quando Jesus diz, né, perdoai não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, porque o perdão corta, né, todo esse emaranhado de ligações, de relações odiosas, de desejos de vingança, porque tem espíritos que ficam presos séculos, no desejo de vingança.
né? Querendo fazer o que o outro pague aquilo que sofreu. E aí vai, e o outro vem e faz a mesma coisa. Então, o processo pode ir longo, longe, 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 né? Porque ninguém abre mão, né, do seu desejo de vingança, ninguém está aberto a perdoar, a fazer o esforço para que o perdão aconteça e que as coisas, né, se amenizem. Então, a gente pode ter uma ideia com isso do trabalho difícil que tem esses benfeitores espirituais, que têm que vir em socorro dessas pessoas, né, desses seres. Na verdade, em nosso socorro, né, porque nós fazemos parte de histórias que nós muitas vezes não conhecemos. Nós não sabemos quem são nossos amigos e inimigos, se nós temos inimigos do outro lado. Muito provavelmente sim. E esses espíritos benfeitores trabalham, né, para que esses laços para que esses nós se desfaçam, né, e que a gente encontre o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho do amor, do perdão, porque é o único caminho que faz com que tudo isso, né, se desfaça, né, uma relação tão doentia como essa, onde se envolvem tantos espíritos, esses, por exemplo, que estão trabalhando, que fazem parte, que não tem nem ligação com a família, eles estão servindo ao mal e estão também, né, contraindo dores para eles também. Então, é muita gente envolvida e para se desfazer tudo isso leva muito tempo. Eles não se acreditam, né? Verdugos, carrascos, né? Né? É, eles acham que estão fazendo justiça. E por que Deus deixa, né? Pelas razões que nós já lemos e já estudamos quando nós estudamos a existência da cidade de Gregório, né? Ele é um sistema para o qual são atraídos aqueles que precisam daquele sistema. Aqueles espíritos todos que estavam naquele julgamento lá atrás, quando nós estudamos, eram todos espíritos que haviam escapado sorrateiramente da justiça humana. Mas esses espíritos se apresentam, né, como julgadores, como carrascos, como defensores da lei, da ordem, e como o Gregório disse, né, bom, vocês querem, né, se ocupar do céu, mas alguém tem que se ocupar do inferno. E nós nos ocupamos do inferno. Então, cai nessa malha, né, espíritos que têm que cair nessa malha. Porque Deus deixa o processo seguir, porque a dor que nós vamos criando, né, tem consequências e uma das consequências é essa, né? Você acha que escapou da justiça, mas não escapou. Agora, se houvesse da parte desses espíritos arrependimento sincero, desejo de mudança, né, um arrependimento realmente sincero, né, reconhecendo o erro, reconhecendo a culpa, o crime cometido, não cairia nessa rede, porque teria a oportunidade de reparar de outra forma, né? Agora, há vastos sistemas no plano espiritual e desse tipo, né? Há vastos sistemas de verdadeiras empresas de retificação, digamos assim, né? Que visam corrigir erros da justiça e imagina que não devem faltar clientes, porque nós temos milhares de pessoas todos os dias vitimadas, né, por injustiças absurdas. E algumas superam, né, se reerguem, mas outras são levadas a tragédias como essa do Saldanha. Agora, nem todo mundo está preparado, né, para o perdão, como a Giovana diz, que seria um processo libertador, e vão se engajar nessas tarefas, né, de ódio e de ao ponto que para alguns é um trabalho, né? É um trabalho, Ele né? diz aqui, né? Ele diz aqui, o Saldanha: habituei-me muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam os benefícios do mundo, em detrimento dos desfavorecidos da sorte. Então, enquanto assim estão vivendo, né, nessa situação, né, se sentindo desfavorecidos aqui no mundo, né, sem privilégio nenhum,
e passam às vezes a vida, né, numa luta constante e a insatisfação crescendo, crescendo, né? E quando se vê, por exemplo, num mundo espiritual, onde não existe, né? Quando a condição dele não possibilita uma vida tranquila, né? Ele se vê em meio, né, a uma situação ainda difícil, continua, né? Então, desde muito cedo ele fala, né? Acostumei-me à rebelião contra aqueles que gozam dos benefícios. Então, é a rebeldia, né? A não aceitação da própria condição, né? Então, tudo isso leva, né, a uma situação de trabalho nas trevas, né? É isso. E aí nós vemos, né, um quadro bastante complexo. Todos esses espíritos têm alguma razão para estar ali. É, alguns já tiveram seus casos atendidos, né, e agora trabalham para ajudar em outros. Há toda uma rede, como a Giovana disse, de interações, de interesses, de ligações e também de especializações, porque nós vimos que desde o início lá na cidade do Gregório, né, nessa cidade do Baixo Astral, nós temos espíritos, né, selecionadores, nós tínhamos os guardas, nós tínhamos todo um processo, né, administrativo, é uma cidade funcionando, né, dentro dos parâmetros da mentalidade daqueles que vivem ali, dirigem, né, e a justiça divina, como diz num dos capítulos que nós já estudamos, ela deixa até um certo ponto, né? Pode chegar no momento em que ela diz, basta, chega, né? Vamos passar tudo isso ao fogo e acabou, né? Então, deve acontecer no plano espiritual, muitas vezes, aquilo que acontece e aconteceu na Terra, com Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? Ou outras cidades, né, do plano da Terra, que também, do dia para a noite, como Pompeia, por exemplo, né, simplesmente desapareceram do mapa, né? Então, é quando a justiça divina resolve cobrar, né, a fatura e cobrar de uma vez só. Então, é quando tem essas grandes provações coletivas, né? O mesmo nós já vimos, pode acontecer, quando nós já estudamos, né, a questão do fogo devorador, não lembro o nome agora. Fogo É, reparador. hã? Reparador. Reparador. E ele, né, nós vimos nesse caso que era né, um Deus nos acuda, caindo fogo do céu, literalmente, né? E aqueles espíritos em pânico e, né, querendo se salvar. E então é quando realmente a ação divina resolve sacudir tudo, né? Mas enquanto aquilo atende às necessidades kármicas, e eu fico pensando como o cálculo divino deve ser maravilhosamente preciso, né? Maravilhosamente preciso, né? Para levar tudo isso em conta e decidir o momento que está na hora de dar um basta, né? O Yuri. Queria perguntar, César, esse ataque que eles fizeram assim muito técnico, porque ele fala de 30 horas. Pergunta se depois de uma ação magnética assim tão forte, 30 horas é muito tempo assim, como casi imposible recuperarse de una ação assim, porque eu senti, eu tinha sentido assim a influência muito forte e pode durar, não sei, 20 minutos, meia hora, e depois eu sinto como se eu corri um maratão. Eu sinto como drenada completamente de energia, não tenho força, nada. Agora imagine 30 horas assim, magnetizada dessa forma, é uma coisa muito forte, como para debilitar completamente a vontade e a questão dos sentidos, assim, perder as percepções completamente, finalmente, porque assim. Então, a pergunta assim, é como eles podem saber que essa ação vai durar 30 horas? Para mim, um pouco assim, como não, inimaginável, não? Como eles
sabem o tempo, assado que tem que fazer, porque ele poderia fazer um assado e dizer, bom, vai ficar aí 1 hora, 2 horas, mas eles sabem que esse assado vai durar 30 horas. Então, assim, fica a minha cabeça louca. Obrigada. Não, mas é uma reflexão importante, né? Porque são esses detalhes que vão nos revelando, né? Os aspectos importantes da coisa. E não esqueça que eu chamei esse diapositivo de especialização do mal, né? É um trabalho realmente especializado. Como na Terra nós sabemos, por exemplo, que um remédio, por que que o farmacêutico, o médico recomenda um remédio de 6 em 6 horas, né? Porque você tem o pico de ação do remédio, né? Ele chega na meia-vida dele, por exemplo, no pico da concentração sanguínea, e a partir daí ele começa a cair, né? Então você toma outro, né? E vai mantendo, né? Aquele nível de concentração. Fluidicamente é a mesma coisa, né? Como aplicar uma substância. Então, eles devem ou fazê-lo empiricamente, né, porque estão habituados a fazer, e percebem que depois de 30 horas, aquela carga, né, se eles já aplicarem em outras, eles percebem que começa a perder a ação e a pessoa começa a voltar ao normal, ou porque eles já mediram, né, já se especializaram ao ponto que eles medem, né, pela quantidade de fluido que aplica, quanto tempo aquilo pode durar. Então, não é de se estranhar, porque quando você tem um aparelhinho para ver a aura das pessoas e ler, né, no psiquismo delas a culpabilidade, as histórias e tudo mais, eles têm um nível de especialização bastante significativo, né? E esses espíritos magnetizadores são espíritos que sabem manipular muito bem energias. Então, é, não esqueçamos, né? Eu acho que é aí que vem, né? Por isso que eu acho que a obra do Chico é maravilhosamente um complemento da codificação, né? Se a gente quer entender a codificação na prática, o capítulo que Allan Kardec escreve sobre os fluidos na Gênese, né? Alguns são refrescantes, salutares, renovadores, outros são densos, pesados, que vão prostrar a pessoa. Ele fala que os fluidos são, né, tem a textura daquele que o emite. Aqui E fala com substância escura, né? é uma Carregando substância de escura substância escura, qual se estivesse doando combustível a para o um motor. motor. Então, ele está depositando aquela substância no sistema auditivo e visual dela, né, e no sistema sanguíneo. Quer dizer, ele sabe o que está fazendo, ele sabe que ação tem aquilo, né? E aí nós vemos, né, que, infelizmente, como a Luciana falou, são espíritos altamente inteligentes, especializados, mas que resolveram servir ao mal. Por quê? Nós não sabemos. Cada um desses, assim como É uma Saldanha, história. tem uma história, né? E alguns podem ter sido vítimas, né? Ou ter tido a família vitimada por esse tipo de coisa, né? Eu lembro de alguns espíritos que faziam exatamente esse tipo de serviço e que se comunicaram, e eles, num certo momento, começam a perceber que estão presos às vítimas. E é aí que alguns começam a reconsiderar. Porque é muito fácil quando você acha que faz, você está sendo um justiceiro, mas na verdade o que você faz acaba te ligando à pessoa, Se te aprisionando, né? aprisiona a pessoa, porque a carga fluídica que você depositou nela é uma interação que você criou com aquela pessoa, E às vezes está né? tão cansado, mas não percebe, né? Estão cansados e Exatamente. Então, mas alguns são extremamente hábeis, né? André Luiz fala no trecho que eu citei,
Ele viu quão facilmente as forças das sombras são capazes, né, de hipnotizar as pessoas ao ponto de mexer com o sistema nervoso, né, a visão, a audição e aí nós entendemos, né, por que que Jesus nos recomenda oração, vigilância, né, estarmos com pensamento, por exemplo, se Margarida fosse, né, uma pessoa que tivesse noções espirituais, ela poderia reagir a essa situação, né? Se a família tivesse, né, o hábito do cultivo, né, da espiritualidade, poderia. Então, nada impede que nós soframos ataques em alguns momentos, né? Mas é um quadro, né, que você vê, não tem ninguém ali que está em condições. É como uma casa completamente abandonada à agressão de bandidos, né, que entraram, tomaram conta e ninguém tira dali, né? É território deles. Então, e isso tudo, né, com uma mente ardilosa por trás, que é a mente do Gregório, né, que está usando todo esse povo, né, para o trabalho sujo, né, que ele quer. Então, é vasto, é complexo, né, e nós percebemos que, né, por exemplo, o que esses passistas, né, o que que são esses homens que estão magnetizando? São passistas, né? Pessoas que sabem aplicar energia, onde aplicar, né? Mas um passista que com o tempo se especializa no passe, ele vai sendo orientado, ele vai recebendo intuições, ele vai começando a perceber onde tem déficit de energia, onde a pessoa precisa receber energia, né? E com a orientação dos benfeitores, ele vai aprendendo a servir na causa do bem, né? Esses espíritos, de alguma forma, eles aprenderam, né, a mesma coisa, mas não pela mesma razão, né? Então, André Luiz nos deixa só entrever, né, o que possa ser tudo isso. Não me surpreenderia que haja cursos no plano espiritual, né, para formar esse tipo de Mas pessoa, em outros livros né? ele já falou isso, né? Que existe Exato, né? escola de Escola. benfeitores, né? Então, é isso, nós estamos, né, diante, quando Paulo de Tarso diz, né, a nossa luta não é contra o sangue, a carne, né, mas contra as potestades espirituais, né, e ele sabia do que ele estava falando, né, ele já devia ter encarado-as várias vezes. Mas é isso. Então, um pequeno capítulo. Oi, Daniel. E Yuri, se tem É, alguma... Sim, sim. eu só Daniel. queria falar que eu lembro quando eu comecei os estudos e vocês comentavam, a ler, às vezes falavam vocês também, sobre que essa guerra que existia e eu não entendia o que, que era essa guerra. Eu ficava, o que, que eles estão falando de guerra? O que tá rolando? E aí agora eu começo a ter clareza disso, sabe? E até em muitos lugares assim, alguns lugares que eu vou, principalmente de trabalho, assim, eu, ultimamente eu tenho percebido mais isso, sabia? A minha cabeça, às vezes eu entro num lugar assim e algumas vezes alguma coisa começa, eu começo a ter um pouco de confusão mental até. E aí, opa, aí eu, aí eu, eu tento parar, me concentrar, rezo forte, sabe? Rezo vontade, porque essas imagens que o André Luiz vai passando pra gente, né? Isso que você comentou de o obsessor, o obsidiado ficam unidos, né? Cinco livros que a gente leu, que ele descreveu que eles estavam unidos por fios, né? De energia, né? Então um leva o peso do outro, né? De tal forma que
eles não conseguiam sair. E isso lendo isso daí, a gente começa a ver aquilo que a nossa ignorância não, não fazia não deixava a gente compreender, né? Então é muito importante a gente ter essa noção, porque para saber o que está acontecendo de fato, né? Que é muito mais forte do que a gente pensa, né? Mas o que eu queria só comentar isso de que para mim está sendo agora uma agora eu sei de que guerra que ele está falando. É, né, a gente vai aprendendo a ver. Oi, Yuri. Sí, ese capítulo yo tengo muchas questões. No, no, no sei, na parte quando eles falam, César, eu escrevi um monte de perguntas, mas na parte Mas onde eles vai, falam fale, porque senão nós vamos, daqui a pouco termina e você não falou. ele fala sobre esse magnetismo que está começando aí nos sentidos, não? Então, eu estava pensando assim, porque quando eu sinto assim os espíritos, eu fico assim, como fisicamente mal. Então, essa magnetização que eles fazem diretamente nos sentidos, porque assim eles têm acesso aos pensamentos ou começam nos sentidos porque eles são tão densos e eles como que atuam diretamente sobre o corpo finalmente, entende? Não sei se é como uma técnica para, porque se a gente tem claridade mental e mesmo que recebamos ataques, a gente aí fica um pouco mais firme, não? Mas nesse sentido, que se eles atuam diretamente nos sentidos, porque essa forma ou porque por a similitude de densidade, É, não? cada caso, Yuri, é um caso. No caso da Margarida, eles querem prostrá-la, eles querem Derrubá-la. derrubá-la fisicamente. Então, eles estão minando completamente as energias dela, ela está sendo vampirizada, ela tem ovoides grudados nela, ela tem que ficam, né, num processo mental como um disco, né, girando e repetindo as mesmas coisas. Eles estão num processo de degradar completamente o sistema energético dela, né? Ela, com um pouco de reação, ela sairia disso. Quando você recebe um ataque, ou quando outro médium qualquer recebe um ataque, isso pode ter uma natureza diferente. E, além disso, tem a reação do médium, que pode ser diferente, porque cada um de nós pode ter áreas perispirituais sensíveis que não sejam as mesmas do outro. Eu, quando recebo ataques, eu não sinto necessariamente essa prostração física que você sente. Eu sinto como um veneno circulando no meu sistema e eu sinto como uma pressão que me impede de pensar com clareza, né, mas outros podem ficar apáticos, podem ficar prostrados, né? Então, cada um de nós, além do tipo de ataque que recebe, tem que também considerar o tipo de reação que é mais próprio a nós. Outro pode ter diarreia, né? Que é uma forma de se liberar daqueles fluidos, Dor de dor de cabeça, cabeça, né? Então, cada um de nós tem um dor tipo de física, dor por exemplo, física, dor né? de Pode ter cabeça, dor dor física. física, náuseas, né? Enxaquecas, né? Migrene. Cada um de nós tem um mecanismo, né? De compensação, de limpeza desses. Agora, nós já sabemos, né? Que a oração, o passe, uma música tranquila, tudo isso pode nos trazer, né, um refrigério, dá tempo de reagir, mas é muito variado, Yuri, muito variado, né? Não, realmente é muito variado. Depende de cada tipo de ataque, depende do cada tipo de obsessor, do propósito do ataque, né, e da reação do médium.
porque isso também varia. Oi, Esmeralda. Sí, buenas noches. Eh, Qué bonito es conocer el espiritismo, porque, por ejemplo, yo que nací con la mediunidad y estar tan desorientada, tan mal, sientes que te mueres y que nadie te puede ayudar. Y bueno, cuando al inicio de la clase, de la lectura, escuchaba el cómo actúa la mediunidad a través de tu cuerpo. Y a mí me hicieron estudios de perfil tiroideo, de varias hormonas, porque incluso se encontraban desequilibradas, pero nunca encontraron un diagnóstico claro de qué era, porque si hay un desequilibrio hipófisis, en glándula pituitaria, de que ahí empieza a actuar la mediunidad. Entonces, pues yo tenía un desequilibrio, pero los médicos nunca me supieron decir qué tipo de desequilibrio era. Y yo le agradezco mucho a Dios el permitirme ser médico, porque muchas veces cuando veo estudios que no concuerdan con nada, digo, este paciente yo creo que no es ni esquizofrenia ni problema de hormonal, sino es su mediunidad. Y lo más bonito de esto, que es a lo que voy, es lo bonito que se siente el entender, porque yo antes me sentía mal, como comentaba usted, las jaquecas, las ganas de vomitar, y yo le decía a mi esposo, es que siento que se me sale el corazón y es que siento esto, y él pues se espantaba porque decía, pues, que, ¿cómo te ayudo? Y en cuestión de un momento a otro ya me sentía mejor, y ahorita ya no me pasa. Ya no, porque ya sé que con la oración, con musiquita, con estar escuchando, cambiar simplemente el pensamiento, cambiar esa vibración, las cosas cambian. Pero cuando no conoces cómo te ayudas, entonces ya cuando te das un paciente o conoces a alguien de familia que está con esto, dices, creo que sé cómo poder ayudarle si ellos lo permiten, porque muchas personas tampoco lo permiten. Entonces, yo en lo personal me siento muy contenta por haber encontrado ahora sí que esta curación, este auxilio, porque no te lo puede dar ningún profesional de la salud común. Entonces es algo muy bonito el entender, el aprender y el seguir cada día aprendiendo más, porque yo no pierdo la esperanza de un día poder ayudar a más personas, así como yo encontré quien me ayudara. Y pues, más que todo agradecerles. Gracias. Graças, Graças, Esmeralda. Esmeralda. Agradeçamos todos, né? A doutrina é maravilhosa porque nós entendemos, né? Entendemos as coisas. E entendendo, a gente pode se ajudar e ajudar os outros, né? E é isso mesmo que você descreveu perfeitamente, né? E, sobretudo, trabalhando em hospitais, você tem que tomar um cuidado redobrado, porque há muita necessidade, muito sofrimento, mas como nós vamos ver na segunda parte deste capítulo, né? Os médicos podem ser abençoados quando sabem orar, né? Isso estará na segunda parte do capítulo. Então, realmente é extraordinário, né? Entender tudo isso, poder ajudar e queira Deus que a gente possa, né, aos poucos levar esse conhecimento a mais gente. Yuri, você tem mais questões? Vou perguntar depois, a semana próxima. Você que sabe, fica à vontade. Não é que eu, quando eu vejo que, né, ninguém mais que está falando, que ninguém, né, a gente não vai ficar retendo as pessoas, mas não se intimide, né, se tiver, faça. Vai, Yuri, mais uma. Mais uma. E aí nós Eu encerramos. fechei meu quaderninho. É porque as perguntas Então, podem ser úteis, né, para não, outras ainda a pessoas. questão da magnetização, porque assisto essa, finalmente, uma manipulação externa, não? Hasta que ponto, César, porque eh, aí 30 horas ou todo o tempo, a gente entende o contexto da Margarida, não tem esse processo de aprendizado, tem esse processo da justiça divina, mas podemos, a parte da oração, essa música, de levar essa vibração, atuar sobre essa magnetização dos outros? Sim.
E nós podemos, inclusive, por exemplo, no que a Esmeralda falou, né, que às vezes você está, por exemplo, você está lá no hospital e você sente, ou você está no seu trabalho e você sente um mal-estar, uma palpitação, né, hoje nós identificamos isso, né, e nós sabemos que é um campo energético que não é nosso, que nós estamos sentindo, e o que é que nós já sabemos? Que com equilíbrio, oração, elevação de pensamento, eu posso não só bloquear isso, mas agir sobre isso, né? Então, a ação do bem, né, se isso não fosse possível, Jesus não teria curado, não teria afastado obsessores, né? E os centros espíritas não fariam o mesmo, né? Então, é lógico que nós podemos, inclusive quando oramos por alguém obsedado, inclusive quando pensamos e enviamos energia, quando aplicamos o passe à distância, quando mentalizamos a pessoa e a envolvemos numa aura de luz, de bondade, né, que é uma pessoa que está doente, para quem nós queremos enviar energias, tudo isso é ação direta que está sendo feita, né? Tanto que a pessoa pode ser curada ou melhorar sem nem saber de onde veio a ajuda. O problema com a ação magnética do mal é que muita gente recebe e não sabe o que é. E é aí que nós vamos entrar num território bastante perigoso, né, que é o dos trabalhos encomendados, das macumbas, né, dos terreiros e feiticeiros e, né, para quem às vezes você leva uma peça de roupa e ele vai usá-la para fazer um encantamento, né? Aquela peça de roupa está conectada energeticamente à pessoa, né? E ela pode ser usada para atingir a pessoa. Só que se a pessoa estiver no bem, equilibrada, né? Ela pode sentir que algo, né, naquele dia não está bem, que alguma coisa está incomodando, né? Mas se ela é uma pessoa inocente, trabalha, se esforça, está no bem, ela pode, né, neutralizar isso. Então, o mal tem a dimensão do poder que a nossa ignorância dá para ele. Basicamente é isso, né? Não é que não exista, não é que não funcione, funciona para muita gente e pode ser. Além disso, tem um aspecto que é o aspecto de culpa, né? Alguns são convencidos pelos obsessores que devem ser punidos porque têm realmente dívida no cartório, né? Outros são manipulados mentalmente por um tipo de hipnose, né, que nós vemos na manipulação desses lugares, né? Quando você consulta médiums, quando você consulta. Muitos deles agem num processo. Eu lembro, né, até hoje, eu já falei para vocês, que eu estava. Eu e um amigo estávamos subindo na praça lá em Catanduva, né? Estávamos indo para a banca do Livro Espírita, né? Porque nós dávamos plantão ali como voluntários. E tinha uma cigana sentada Um num canteiro. canteiro, né? E ela olhou para nós, ela olhou especificamente para mim e fez assim, né? Vem aqui ler a sua sorte. Mas o olhar que ela me deu não foi um olhar, vem aqui, né? Eu senti uma ordem chegar. E quase que eu me mexi para ir na direção dela. Eu assustei, né? Eu falei, que é isso? Né? Aí eu fiz assim, não, obrigado, né? Mas eu até hoje lembro a sensação, né? Então, são pessoas que aprenderam a manipular a mente, né, humana, né? O que que ela tá Todos temos um vendo? passado, Yuri, todos temos, né? Graças a Deus a gente pode usar para o bem hoje. Então, é isso, né? Ela quer falar. O que Fala, que você ia Yuri. falar? Não, que eu me lembrei que eu fui ao mercado numa ocasião no México e quando iba caminhando, uma senhora me olhou assim e fez, "Oh!", e fez assim. César, eu fiquei mal todo dia por essa ação que ela fez. Ah, eu acho que ela tive medo de mim
ou de que os espíritos que me acompanhavam, Provavelmente. mas eu sentia a saúde dela, assim como esse medo eu senti, Ah, e eu fiquei mal todo dia. você podia só ter feito a mesma coisa, né? E aí ia ficar melhor. Mas tudo isto passa por uma sutileza que é impressionante. Nós não vamos ter tempo, né? Mas um dia, né, a gente pode marcar um bate-papo por isso, né? Identifiquemos os sintomas, né? A ação dos espíritos, né? Irritabilidade, confusão Angústia, mental, angústia, tristeza repentina, sono, né? Sono muito, de repente você tem um sono, né? essa bocejar o tempo inteiro. Levanta, vai lavar o rosto, né? Tem vários sintomas que a gente já sabe reconhecer como produto de ação intencional ou às vezes não, Hum. né? Porque o espírito às vezes está muito infeliz, sofrendo, se aproxima, nós captamos, né? E se você sabe o que é, você pode ajudá-lo, né? Ao invés de mergulhar, né? Você começa a sentir tristeza, vai lá, liga uma música triste, né? Aí danou-se, né? Aí fica, né? Aí piora tudo, né? Você põe uma música alegre, né? E fala, meu irmão, vamos orar, né? Vamos sair dessa situação, né? Então, a gente vai aprendendo que com esse conhecimento nós podemos ser úteis, né? E podemos auxiliar a nós mesmos e aos nossos irmãos. André Luiz fala com muita clareza, né, que ele não sabe o que é pior, né, se as obsessões cavalares que levam a pessoa para o hospital psiquiátrico ou para a urgência psiquiátrica, ou essas mini obsessões, né, Sutis, né? sutis que destroem vidas, lares, envenenam relações e que são uma verdadeira epidemia, né? É isso. Muito bom. Então, vamos finalizar por hoje, porque o nosso tempo está esgotando. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós, com reverência, agradecemos, Senhor, a bondade infinita que envia à Terra orientação, amparo, socorro, que nós possamos, Senhor, estarmos mais atentos, que nós possamos compreender a beleza do conhecimento libertador. Deste conhecimento que vem à Terra para consolar, para esclarecer, para libertar. Que o Senhor nos ampare, que nossos estudos possam ser abençoados pela presença do Alto, que nossos benfeitores possam aproveitar estes momentos para trabalhar em cada um de nós, segundo nossas necessidades energéticas, espirituais, mesmo físicas, e que eles possam igualmente envolver nossos lares, proteger nossas famílias, afastar-nos do mal e socorrer aqueles que precisam de amparo, de orientação, assim como acolher e acolhermos com alegria aqueles que, como nós, buscam o esclarecimento, a reflexão, o estudo. Que o Senhor nos abençoe a todos, nos ilumine, nos proteja, nos guarde, Senhor, no vosso amor e na vossa luz. E assim seja, Mestre.